Só aí, pessoal, começando mais um papo para falar aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, que é o futebol. Mais uma vez para contar a história que é o nosso desejo que seja como estímulo, como referência para quem está desejando trilhar esse caminho, para quem já está trilhando esse caminho, e experiências que com certeza vão contribuir nessa trajetória, nessa caminhada. Hoje, mais um amigo que a bola me deu, que nossas histórias se cruzaram no meio do caminho da nossa formação. E eu vou querer que tu te apresente aí, Leto, fale um pouquinho quem tu és, o momento que tu está vivendo agora. Nós vamos, no final desse papo, falar mais sobre esse momento, mas em breve relato aí do que tu está vivendo neste momento, e nós vamos contar um pouquinho da tua história para a galera aí. Primeiramente, uma boa noite, né? Ou boa tarde, ou bom dia para quem for assistir, né? Agradecer também o convite aí, porque quando a gente recebe esse convite para falar de futebol e com pessoas que passou no nosso período de formação, a gente está disposto a bater esse papo, muito bacana essa troca. E, Ricardo, a questão eles me chamam de Leto, né? Mas meu nome é Wellington. Estou no futebol aí já há praticamente 16 anos como professor. Vim também, igual todo menino, brasileiro principalmente, com sonho de jogar futebol, quando eu era mais jovem. Muito estimulado pela minha família, que meu avô jogou, e meus tios também sempre estiveram nesse universo, né, do futebol. E desde pequeno, com meu avô, ouvindo o jogo no rádio, e aí ele transformou essa paixão, e depois jogando bola na rua, depois subindo um pouco para que pudesse jogar em equipes de futebol, mas talvez o talento, ou talvez também a falta de cabeça fez com que eu não fosse tão longe como atleta. Aí tive um período distante do futebol e ao longo desse período distante fui fazer outras coisas, fui trabalhar, fui estudar, e depois, por consequentemente, o futebol entrou na minha vida de vez, com o ingresso à faculdade de Educação Física. Aí aí que deu início a tudo, assim, nessa minha carreira de professor e treinador de futebol, né? E é engraçado porque ela é uma história bem curiosa, assim. Na verdade, eu era motoboy e eu fiquei doente, tive um problema aqui na garganta, tive que ficar 15 dias ausentado do meu emprego de motoboy. E aí estava passando os jogos, não eram as Olimpíadas, mas era no Rio de Janeiro, e aí eu comecei a ficar, como eu estava de molho em casa, eu comecei a assistir, aquilo lá me motivou, o esporte, tudo aquilo lá, e aí surgiu que eu falei assim, quando eu curar, eu vou sair da cama e vou procurar uma faculdade de Educação Física. Não deu outra, eu recuperei, passou uma semana, entrei ainda no segundo semestre de uma faculdade, e aí não tinha pretensão nenhuma de ser treinador, entrei na Educação Física devido ao esporte, aquela adrenalina que eu vi nos jogos, que lá me motivou muito, e aí passou uma semana, eu conheci um rapaz lá, e ele trabalhava numa escola e tinha a faculdade, a bolsa 100%. Aí ele me explicou como funcionava e tal, e aí eu corri atrás, comecei como voluntário numa escola do estado, que aqui no estado de São Paulo chamava Escola da Família, um programa na qual a escola abria aos fins de semana para a comunidade, e aí eu entrei dando aula voluntária de futsal, para tentar pleitear uma bolsa. E aí comecei com esse projeto, e de lá eu conheci um rapaz que trabalhava nessa escola, mas não fazia futebol, mas era um ex-jogador, e aí ele me direcionou para uma escola de futebol. Então, com 3 meses de faculdade, eu já tinha entrado na área do futebol, já para trabalhar num projeto social, numa periferia lá da minha cidade, na qual eu fiquei durante 12 anos nesse projeto social. E lá foi onde me direcionou para o futebol de base. O coordenador tinha uma visão muito grande, na qual era revelar jogadores, mesmo sendo um projeto social. Então ele começou a correr atrás de arrumar uma camisa de clube para poder jogar Campeonato Paulista, Sub-11, Sub-13. Foi aí que eu tive minhas primeiras experiências com a base, assim, através desse projeto social, que eu entrei através de um serviço voluntário numa escola de futsal, na qual eu conheci esse jogador que me direcionou para esse projeto. E daí, a partir dessas
oportunidades que eu tive na base, eu consegui fazer uma licença da CBF, que foi a C, na qual a gente fez junto. Depois eu tive mais a oportunidade de fazer a B, e aí por diante fui só galgando outros lugares maiores através disso que o esporte me proporcionou. Mas tudo isso foi graças a uma situação que eu vivenciei de um problema de saúde, na qual teve uma reviravolta, na qual uma pessoa que trabalhava como motoboy, hoje em dia pode ser treinador de futebol num clube intermediário, médio do estado de São Paulo, na qual eu estou. Então, é muito gratificante poder viver tudo isso que eu estou vivendo hoje e graças a Deus eu estou onde eu estou, devido ele ter aberto essa porta, ter colocado pessoas no meu caminho. Então, eu sou totalmente grato a Deus, primeiramente, e essas pessoas que foram me direcionando, né? Na verdade, tudo que eu conquistei até hoje no esporte, eu falo no esporte de um modo geral, porque futebol, ele entrou, porém precisou ter um início lá na educação física, sou formado em educação física, para que eu pudesse hoje estar onde eu estou. Assim. Então, sou totalmente grato a Deus, às pessoas que me alavancaram para que isso acontecesse e ao esporte, né? Como um todo, assim, como ferramenta social, como ferramenta de inclusão, como ferramenta de transformação de vida através disso. Então, estou totalmente grato a isso. É um pouco do que o futebol e o esporte me proporcionou até hoje, né, ao longo desses 16 anos. Nós vamos falar um pouquinho depois desse momento que tu vive hoje, porque, querendo ou não, por mais que seja um time intermediário, tu tá no campeonato mais forte, né, em termos de estado do Brasil, né? E é muito competitivo, e daí sai muita gente, não só treinadores, como atletas, e eu acho interessante a gente conversar sobre isso. Mas eu queria voltar um pouquinho lá na tua base, porque eu achei interessante o que tu comentou, da adrenalina que tu voltou a sentir ali e com certeza isso, eu acredito que trouxe de volta as sensações que tu tinha da adrenalina esportiva lá de trás, de quando tentou ser atleta e tal. Mas como é que foi, assim? Muito parecido. Qual era o contexto social que tu vivia, assim? De criança, que tu comentou da tua família, né? Tá no meio do futebol, mas qual era o contexto social que tu vivia quando tu começou a dar essas primeiras caminhadas, assim, com a bola, assim, de gostar do futebol e tal? Eu vim de uma periferia, né, da minha cidade, na qual o esporte principal naquela época, né, hoje a gente tem já uma diminuição grande, até propriamente nas periferias do futebol, mas na minha época de criança o futebol imperava nas ruas. Então a minha formação esportiva, ela foi feita nas ruas, assim, nas ruas quando eu falo na rua, no campinho de terra ou na quadra, passava o dia inteiro nesses ambientes, e então a formação esportiva que eu tive foi ali, e depois eu tive um professor de educação física muito bom, que até hoje ele é meu amigo, muito bom, na qual a gente praticava todos os esportes, todas as modalidades esportivas na escola, então isso fez a gente ficar com um repertório motor muito grande, além do que a gente já trazia da rua. Então, assim, tudo isso fez com que o futebol, e não só o futebol também, porque eu sou apaixonado por várias modalidades esportivas, mesmo não praticando hoje, eu amo vôlei, basquete, handball, qualquer modalidade esportiva coletiva, muito bom. Então, assim, devido a essas experiências, nas colônias de férias do meu bairro também, que geralmente era para crianças mais carentes, e vinham professores da oficina de capoeira, judô, então eu tive um esporte muito, muito vivo na minha infância, mesmo sendo uma criança de periferia, eu tive o esporte muito presente na minha vida. Então a formação esportiva para mim, ela foi muito boa. Talvez hoje a gente tenha uma defasagem grande nas modalidades esportivas, porque talvez o contexto escolar também não está ajudando tanto. Isso eu não estou falando nem de pós-pandemia, mas antes da pandemia mesmo, a gente vê as crianças hoje, já não se pratica tantas modalidades esportivas na escola. Até o futsal está ficando de fora da escola, às vezes, os meninos preferem jogar no celular, ou as aulas de educação física
estão tirando da grade curricular de uma forma esportiva e só com conteúdo teórico, e a rua também, né? Que já não se pratica mais futebol de rua devido também à globalização, tudo que está acontecendo nas periferias e também nas cidades de prédios tomarem conta, as quadras diminuírem. E então a gente vê uma inversão, né? Hoje em dia, aquele jovem que tem uma classe média e tem uma condição financeira de praticar mais modalidades esportivas, estão com um repertório motor maior do que aquele menino que vem da periferia, na qual subia-se árvore antigamente, pulava muro, e hoje em dia a gente vê muito pouco isso, e eu vivenciei isso na pele, trabalhando em projeto social. Às vezes a gente ia enfrentar escolas de futebol de bairro de classe média, e você via que os meninos eram muito mais preparados que os nossos, que viviam o dia inteiro na rua, correndo, e então essa troca essa inversão, na verdade, esportiva, que teve lá no meu contexto, lá atrás, na minha infância, hoje eu já não vejo tanto. Até fugir um pouco da sua pergunta, mas já para também que a gente possa trocar uma ideia sobre isso também, que é uma coisa ampla e muito no que você está querendo explanar para as pessoas, né? Do esporte como um todo, da realidade. Eu acho interessante, até falando nisso assim, porque alguns que eu conversei aqui, a grande maioria, eu acho, tem essa de pessoas de gerações próximas da minha, né, na média aí dos 30 anos para cima, tem a referência do professor enquanto, às vezes, como alguém que estimulou e muitas vezes alguém que foi aquele que identificou o seu talento e conduziu para os próximos passos, né? E eu vejo como era interessante nessa época que o professor ele estava ativo nessa questão de competição, e geralmente esse professor ele tinha contato com os treinadores que estavam nas fundações de esportes municipais e tal, onde eles acabavam encaminhando isso. E hoje tu tá no outro lado, tu tá o treinador que tá no campo, que para ti seria muito mais fácil, digamos assim, se viesse professores te indicando, tô com um rapaz aqui muito interessante e tal, tu não quer dar uma olhada e tal, do que tu ficar correndo atrás desses talentos que estão cada vez mais escassos, né? O que tu acha que possa estar influenciando, porque tu tem essa formação como eu, da educação física, de ver a transformação da educação física escolar também, ela perdeu um espaço, e como tu comentou, né, alguns que têm uma condição financeira melhor, mais estruturada, na questão familiar também, ele encontra nessas escolas de futebol ou nessas escolas de esporte algum caminho ainda, mas que a gente sabe que é caro para quem não tem essa condição, né? Onde é que tu acha que isso tem mudado, assim? Tu vê alguma... Será que isso possa retornar, de repente, nas escolas? É culpa só nossa, dos professores que aceitaram isso acontecer? O que tu entende, assim, né? Nessa forma? Que é nítido que teve a mudança, né? Mas o que poderia ser feito, assim, para que isso retornasse? Assim? Culpa, eu não acredito que não tenha um culpado só, né? Foi um processo de culpas ao longo desses anos, né? Como eu falei, a questão da rua, que foi diminuindo, a questão da carga horária da aula de educação física também. Antigamente a gente fazia educação física no período, por exemplo, eu estudava de manhã, as aulas de educação física eram à tarde, num período, então é um contexto geral de culpas que fez com que a gente está colhendo isso agora, né? Eu creio que tem esperança, depende muito da questão escolar mesmo, de eles entenderem que o esporte ele é uma ferramenta de socialização, ele é uma ferramenta de educação corporal também, ele é uma ferramenta de inclusão também gigantesca, porque na nossa época as pessoas de vários biotipos, eles praticavam esporte, independente do qual biotipo ele era, dificilmente ficava de fora. Hoje em dia, a gente tem esse problema grave da exclusão também, por
por genotipo, né? A pessoa olha, aquela pessoa não vai praticar isso por causa do estereótipo dela. Então, também é pouco culpa da sociedade também, que exclui as pessoas determinado pela sua aparência física, e é muito claro isso. Eu me recordo, desculpa até fugir um pouco, mas é voltado para o esporte, mas uma menina do vôlei, feminina da seleção, ela era um pouquinho mais forte e já começaram a falar na internet que ela estava fora do peso, e aquele era o biotipo dela. Não é que ela estava fora do peso, era o biotipo dela e ela conseguia executar muito bem a função dela. Era uma atleta de nível de seleção brasileira. Quer dizer, será que se alguém tivesse visto ela lá atrás, não tivesse apostado só pelo biotipo dela, ela estaria na seleção brasileira? Então falta um pouco da acessibilidade de vários âmbitos, não só do professor, mas também da sociedade como um todo. Mas eu creio que tem solução. Tem professores muito bons na área da educação física ainda, principalmente trabalhando em escolas particulares, porque devido à questão que a gente estava comentando da classe social, as escolas elas estão entendendo que o esporte ele faz muito bem para o contexto de um jovem, de um adolescente, em vários sentidos. O problema é que a gente está ainda no meio de uma pandemia em curso, as aulas presenciais dando muito pouco, aqui mesmo no clube aqui, agora mesmo eu estou num salão aqui onde eu tô com 7 meninos que estão fazendo aula online aqui do lado, então eles não estão tendo presencial, são meninos de 15, 16 anos. Essa defasagem escolar pós-pandemia, ela vai ser gigantesca. Existem já estudos falando que, isso eu estou falando academicamente, não estou falando nem esportivamente, sim, mas existem estudos que já falam que esses 2 anos de falta de escolaridade para essas crianças vão pesar em 10 anos. Daí, imagina o contexto esportivo. As crianças, agora voltando um pouco para o futebol, né, e já pegando o gancho na sua pergunta, e os meninos das gerações sub-11, sub-13, sub-14, que não tiveram competição em 2 anos, qual a defasagem esportiva que esses meninos estão? Eu vi na pele aqui no clube, meninos da minha categoria em 2020, sub-15, a geração 05, que voltaram depois que o clube foi, e não tiveram desempenho, foram liberados. Quantos meninos no Brasil foram liberados dos seus clubes depois que voltou? Porque ficou quase 2 anos parado. E aí você fala, mas ele trabalhou com personal. Não é a mesma coisa. A defasagem esportiva, eu vejo isso pelo nível do jogo que está sendo praticado no Paulista desse ano. A intensidade do jogo. Alguns clubes que voltaram depois do nosso, você vê nitidamente que a parte física está debilitada, a parte técnica. Por quê? Porque existe uma defasagem de 1 ano e praticamente 7 meses. Tem clube que voltou faz 2 meses a treinar, no caso do Red Bull mesmo, voltou há 2, 3 meses a treinar. Quer dizer, quantos meninos vão se perder no meio desse processo? A pandemia, ela trouxe diversas lições, nós perdemos vidas, e além disso tudo que a gente está passando, o cenário pós ela vai ser doloroso ainda, para o esporte, para a educação, para a economia. Então, solução vai ter, mas é um caminho longo que a gente vai percorrer para que possa se ajeitar, para que os jovens possam voltar a ter uma vida teoricamente normal, né? Porque a gente não sabe ainda quando vai ser. Pegando o gancho no que tu estás falando, até a defasagem e a dificuldade atlética também atrelada à defasagem também intelectual, né? Porque sim, nunca se precisou tanto essa parte intelectual do atleta, e aí você pega 2 anos fora disso, né? E até dentro do que tu estás comentando aí, eu acho bem interessante falar, porque eu sou de uma cidade pequena também aqui em Santa Catarina, e analisando hoje, né, as pessoas que são protagonistas na cidade, em todas as áreas, médicos, até na área política, vamos pensar assim, são pessoas que na minha época escolar eram pessoas que faziam parte de times de futebol, eram pessoas que o esporte estava muito ligado na formação dessas pessoas, né? E é algo que se esquece disso também, né? Porque, assim, nem todos os atletas vão ser atletas profissionais, mas essa formação que o esporte dá, né, faz com que sejam pessoas que sejam agentes, né, na sociedade, assim. E isso vai se perdendo também, né?
porque você diminui as pessoas que vão virar atleta por causa dessa mudança que nós estamos de país e de mundo, mas tu também diminui essas pessoas que possam ser protagonistas também, né, numa sociedade. Ou, na verdade, o esporte ele é uma mini sociedade, né? E seja qual o esporte. Se a gente falar do futebol, o jogo de futebol é um contexto de uma pequena sociedade. São pessoas que estão se cooperando com um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer o gol, ou defender o gol. Então, contextos da sociedade a gente tem que trazer para o esporte. E hoje, por sinal, após treino, eu estava conversando com os meninos, que nós estamos numa pequena sociedade. Os atos que a gente pratica no esporte, eles, bons ou ruins, eles vão refletir lá no futuro, para que a gente possa ser pessoas melhores para a sociedade, pessoas melhores para nós mesmos. Então, assim, o esporte ele é muito importante, independente da modalidade. Aqui, no caso, a gente está falando sobre o futebol, porque é a modalidade que a gente atua, mas a gente poderia estar falando do esporte como um todo, e porque é muito bom. Talvez se a gente imagina o Brasil, do tamanho que é, a quantidade de talentos que tem em diversas áreas, se a gente tivesse um modelo esportivo igual o modelo americano, a gente seria uma potência mundial nas Olimpíadas, porque matéria-prima a gente tem, só não tem estímulo. A gente estava conversando esses tempos atrás, a gente tem um zagueiro aqui, nascido em 2000, Samuel, ele tem 1,96 m por aí. Ele faz, a gente já tirou o tempo dele aqui, ele faz 100 metros em 11 segundos. Imagina se ele tivesse estimulado lá na escola sem um corredor. Ele é um bom jogador, mas será que ele não poderia ter sido um campeão olímpico? Tá entendendo? Porque pela velocidade que ele tem, alto e muito rápido. Então, assim, talvez ele nasceu no país errado, né? Talvez se tivesse nascido na cultura esportiva americana, ele seria um medalhista olímpico. Entendeu? Talvez no futebol ele vai ser um jogador comum. E talvez no atletismo ele poderia ser um atleta de performance olímpica. Então, assim, o esporte está no contexto social e muito forte. Não é porque nós somos esportistas que eu estou falando isso, é porque eu vivenciei isso quando eu nem pensava em ser esportista e vi como foi bom para mim como pessoa, como agente no meio de uma comunidade, entendeu? Então a gente não pode deixar de falar isso quando a gente tem a oportunidade. Eu costumo falar que o futebol ele é apenas um meio para mim. Isso eu aprendi com um professor que hoje em dia ele é referência. Você já deve ter ouvido falar dele, ele dá vários cursos, Gabriel Bussinger, que hoje está no Santos, está no Avaí. Eu fiquei um período de estágio no Avaí, e ele é um cara temente a Deus também, cristão, nos princípios dele, e ele falou para mim, professor, o futebol para mim ele é apenas um meio de falar para as pessoas, para ser melhores pessoas, ser melhores filhos, melhores pais, melhores em tudo para outras pessoas. Então o futebol para mim também se tornou apenas um meio do quê? De que a gente possa ajudar pessoas a serem pessoas melhores no futuro. Se vai ser atleta de futebol ou não, aí é um outro estágio, até porque você também sabe, você trabalha com essa realidade, com esse contexto, 0,001% desses meninos que estão jogando futebol de base hoje no Brasil vão ser atletas de alto rendimento, assim, de clubes grandes. Então, por que a gente vai se apegar a esse 0,001%? A gente pode se apegar ao 99,9% ser pessoas melhores, com uma sociedade melhor. Então, o futebol para mim é isso, é um meio. Lógico que eu quero vencer, eu quero chegar, eu quero que os meninos joguem bem, mas se eles se tornarem pessoas boas para uma sociedade, consigam mudar situações, para mim a missão está feita da melhor forma possível. Você até falou da questão cognitiva, né, da defasagem cognitiva, e hoje a gente sabe como o futebol ele é totalmente jogado com a cabeça, né, e executado com os pés, e a gente começa a analisar. A gente teve até uma discussão, não sei se você vai recordar, na licença sobre isso. Como é que meninos que não conseguem resolver simples problemas de matemática vão conseguir solucionar os problemas do jogo, que é extremamente complexo? Tá entendendo? Rápido, então, né? assim, e rápido, e é uma tomada de decisão muito rápida. Então, todo o contexto faz parte para que se torne um atleta melhor, para que se torne uma pessoa melhor. Não tem como você separar o esporte, a educação, longe, não tem como, ou a sociedade, tudo é global, são decisões, então a gente tem que formar pessoas boas na escola para que eles possam ser melhores esportistas, melhores professores, melhores médicos, melhores gestores, aí
vai longe a conversa, mas assim, é um pouco do que a gente vai explanar aí para as pessoas. Tirando da tua história, eu queria te fazer 2 perguntas que eu acho muito interessantes. Assim, futebol, antes de qualquer outra coisa, é paixão, né? É sonho, é ilusão, mexe muito isso, né? Então, eu queria 2 perguntas para ti. A primeira é: tu tentou ser profissional, tu ali como atleta, tu tinha esse sonho, e como é que foi, qual foi o momento que tu percebeu que não dava e o quão difícil foi para ti abrir mão desse sonho, né? Tu comentou, depois foi trabalhar, era office boy, era motoboy. A primeira pergunta é essa, para ti, né? Na tua história, como é que foi? E a segunda é, como é que tu trabalha isso com teus atletas? Sabendo dessa realidade e essa dificuldade, como tu comentou, desse 0,001 aí por cento, como é que é para ti? Então, assim, a primeira é como é que foi contigo, né, nesse momento que tu identificou, precisou alguém te auxiliar nisso, foi tu que entendeu esse momento, e como é que tu consegue trabalhar isso com teus atletas? Porque ao mesmo tempo que tu quer ser campeão, e tu quer resultado, e tu quer fazer eles entregarem sempre o melhor, mas vai chegar um momento que tu vai entender daqueles meninos que tu sabe que não vai além, assim. A gente está no meio, a gente consegue identificar, assim. Os que a gente acha que vai, nós já erramos, imagina aqueles que a gente tem certeza que não vão, né? Sim. Então, a questão, assim, do futebol, para mim, como eu falei para você, eu vim no contexto da periferia. Então, se chegou um momento da minha vida que eu preferia fazer outras coisas, assim, que atrapalhavam o meu rendimento no futebol. Por exemplo, eu gostava mais da noite do que do treino. Chegou uma época da minha vida. Então, chegava sábado, domingo, eu estava ficando até 5, 6 horas da manhã na rua. Como é que eu ia treinar na segunda-feira? Então, a gente tenta, já falando um pouco, a gente tenta passar isso para os atletas. Não tem como mais, hoje em dia, essa vida noturna ser aliada, principalmente um jovem ser aliada com um atleta de futebol. Antigamente era um jogo de futebol, né? Hoje é uma modalidade esportiva. São atletas de futebol, não são mais jogadores de futebol. Então chegou um determinado momento que eu vi que eu não rendia mais. E não por falta técnica ou física, era porque eu tinha outros olhos para outras coisas. A rua me atraía mais que o esporte, chegou uma época. Eu via daquele contexto, eu queria estar na noite, eu não queria saber mais de ter o compromisso de dormir cedo para acordar cedo. Então foi talvez não que eu era um bom jogador, mas talvez o que me atraiu mais os olhares foi os prazeres da noite do que o prazer de ser um atleta, cuidar do corpo, cuidar da saúde. Então, daí chegou um momento que eu larguei mão. Eu chegava no treino, eu não rendia mais, começava a ficar como uma terceira opção. Falei, eu vou ficar vindo aqui treinar, acordar cedo, sendo que eu nem estou sendo utilizado. E aí pulei fora e fazer outras coisas. E essa experiência que eu tive, ela é muito importante na minha formação como professor, porque tudo que eu cometi de erro e todas as coisas que eu vi com meus amigos ou com as pessoas de perto, eu tento transmitir para os atletas que não é certo essa vida. Ou você quer ser um atleta de alto rendimento, ou você quer ser uma pessoa que fica no meio do caminho, no meio termo. E aí a pergunta que você fez é muito boa sobre como passar isso para os atletas, pensando, não deixando de fora rendimento, não deixando de fora a vontade de vencer. O que eu penso sobre futebol? Nós temos que criar e trabalhar atletas para que joguem em alto nível. Isso falando agora, falar um pouco mesmo do assunto base, alto rendimento, né? A gente tem que trabalhar esses meninos para que eles cheguem no processo, para que eles vençam o funil, que ele vai se afunilando. Então a gente dá o maior repertório técnico, físico, tático e psicológico para esses garotos. E aí a gente vê onde eles vão. A ideia que eu penso, assim, eu falo Leto, é formar atletas para o jogo, independente da camisa que ele veste, independente do contexto que ele está, atletas que tenham audácia, coragem, que queiram jogar o jogo na sua essência. A gente vê muitas críticas aí no futebol brasileiro, falando que o Brasil parou de produzir jogadores e tal. Eu concordo em termos, porque aí do Brasil é o maior exportador de atletas. Se você puxar qualquer fonte fidedigna aí na internet, você vai ver que o Brasil é o que mais
Ainda esporte, como nós paramos de produzir jogadores? Não tem muita lógica. Nós produzimos muitos jogadores bons. Porém, a gente caiu nessa ideia de que nós não somos mais o melhor futebol do mundo devido ao que aconteceu com a seleção. Não, nós somos... O futebol mudou, todo mundo evoluiu no futebol. Então, a gente tem que criar o quê? Atletas que saibam jogar o jogo. Por quê? Porque essa é a nossa essência. Nós não podemos robotizar esses meninos de uma forma com que eles se tornem europeus. Eles têm que se tornar brasileiros, como eles são de origem, futebol brasileiro. E aí, qual é a característica do futebol brasileiro? Enfrentamento, coragem, ousadia para jogar, ter o controle do jogo o tempo todo. Como é ter o controle do jogo? Atletas que queiram jogar o jogo. É inadmissível você ir no jogo de sub-15, sub-17, você vê a bola ficar mais fora do jogo do que dentro do campo. Inadmissível. Como isso? Nós estamos formando, cara. Você vai falar assim, eu quero vencer o jogo. Você quer vencer a todo custo? Então você está trabalhando no lugar errado. Mano. Então você tem que ir lá para o contexto profissional. Que lá é resultado, lá se você não vencer, você é mandado embora. Agora aqui na base, tudo bem. Em clubes, existe isso também na base, de que se você não vencer, você também pode perder seu cargo. Mas acho que, como eu falei, o futebol não pode ser o fim do processo. Você tem que ser o meio de você criar atletas que cheguem lá e vençam no funil, para que parem de criticar o nosso trabalho, porque nós somos extremamente criticados lá em cima. Falam que nós somos professores acadêmicos, que nós só queremos estudar o futebol e não treinar os meninos, e tem muito professor bom que veio da faculdade que não foi jogador, e tem muito professor ruim que foi jogador e não tem esse contexto acadêmico e pedagógico. Então, assim, temos que formar jogadores para vencer o processo, mas de forma sem fugir das nossas raízes. O resultado, lógico que eu quero vencer, quem não quer? É prazeroso você olhar na internet, seu time está em primeiro, é prazeroso você olhar a campanha do seu time e ele ser um time vencedor. Mas, pensando em formação, a palavra diz, nós estamos formando esses meninos. A gente estava debatendo agora de manhã no clube, que na terça-feira a gente teve o jogo contra o Red Bull e o Sub-17 nosso perdeu e tomou alguns gols infantis, assim, né, juvenis, até brincou. Porém, a gente vai assistir Flamengo e Palmeiras domingo, o Palmeiras toma um gol do mesmo processo que a gente tomou, com uma bola que entra nas costas, e a gente fala, não olha a bola, olha as costas. Como que a gente vai falar que o menino de 15, 16 anos está errando e a gente que está ensinando errado? Não, é processo, o cara é profissional, jogador rodado, passagens em grandes clubes, estão cometendo esse mesmo erro no profissional. Então nós temos que trabalhar para que esses erros sejam minimizados quando chegar no profissional. Nós temos que trabalhar para que formem atletas de qualidade, para que o nosso mercado sempre esteja atletas bons, que a nossa seleção volte a ser respeitada. Nós não somos respeitados mais, não porque nós praticamos o futebol ruim, mas porque nós deixamos de trabalhar a nossa essência, que é jogar o jogo. Aí você fala, o que é jogar o jogo? Na minha opinião, na minha humilde opinião, e que tem pessoas que entendem muito mais do que eu, é você ter o controle das ações do jogo. O tempo todo, o futebol brasileiro sempre não foi um futebol de imposição. É impor o quê? Tecnicamente, fisicamente, taticamente. Aí qual estratégia você vai impor? Aí é de cada treinador. Tem como eu falar, você, Ricardo, você gosta de um jogo mais vertical. Tudo bem, estratégias. Eu, Leto, gosto de um jogo mais apoiado, estratégias. O Joãozinho gosta de um jogo mais de ataque rápido, pensado mais ataque rápido. Não tem problema, desde que o produto final seja um futebol de qualidade, de atletas que estejam preparados para o futebol, entendeu? Sem perder a nossa essência. Então... Eu acho que do que tu falou aí, dava para tirar bastante coisa, assim. Primeiro eu acho que a gente ficou um período meio de lacuna de formação, porque durante algum tempo a nossa rua formava, isso nós já conversamos aqui antes, né, do aspecto cultural nosso e social, e as escolas, os acadêmicos estavam nas escolas, né, formando essa base ali. Então, nós tínhamos os projetos sociais, os times de escola que eram bem formados, você saía com um bom fundamento para chegar lá no clube, ter os ex-atletas que não tinham conhecimento, só botar os caras a jogar e fazer o time e pronto. A gente perdeu essa formação da escola em grande quantidade, ainda existe ainda acontecendo algumas coisas, mas perdemos bastante, perdemos a rua.
Sim. E automaticamente o que aconteceu é que os acadêmicos começaram a ir para as bases dos clubes. Só que esse período de acontecer isso, com certeza deixou um vaquinho aí. Não que a gente deixou de produzir, mas que a gente produziu, de repente, em menos quantidade, aí você tem... Só que a gente esqueceu de falar que o outro lado também cresceu, né? Os adversários cresceram. Hoje você vê seleções que você nem dava nada, parecia jogadores amadores, hoje jogando de igual para igual. Jogando de igual. Então, assim, não é que você deixou de produzir também, é que os outros estão produzindo também, e aí as forças se equiparam, né? Globalizou o jogo, né? Mas, assim, essa discussão do que tu comentou, eu acho até uma discussão meio tola, assim, porque eu acho que eu sou também um acadêmico, mas eu acredito que o ex-atleta que desejou se capacitar academicamente, ele vai estar uns passos na minha frente, porque ele sabe alguns atalhos que eu vou apanhar um pouco para adquirir esses atalhos. A parte também de grupo, ele vai ter mais o tempo que o grupo vai confiar nele é muito mais curto do que o nosso, que não temos esse nome. A desconfiança. Então, assim, a gente tem que batalhar mais, é mais difícil para nós. Não tenho dúvida disso. Mas é uma discussão meio tola, porque assim, a discussão não deveria ser o acadêmico contra o ex-atleta, ou se o ex-atleta é bom ou não. Mas assim, o quanto nós temos que nos aperfeiçoar para que a gente tenha essa capacidade de ter o conhecimento acadêmico que os caras lá de fora têm, com a nossa característica e a magia do nosso futebol, e fazer que nossos meninos tenham esse desenvolvimento, né? O ideal seria um conjunto desses dois âmbitos, né? Porque o acadêmico, porque não para de buscar conhecimento. Quando a gente fala acadêmico, também a pessoa acha que é só aquele que sentou lá na faculdade. Não, é sedento, você tem que estar buscando todo dia, senão você fica para trás. Não para, e aquele cara que vive isso, e aquele cara que vivenciou. A gente tem o maior exemplo aqui, e isso eu vi aqui. O Alex, que agora é treinador do Sub-20 do São Paulo, a licença A acontece aqui no nosso CT. Há um mês e meio atrás ele estava aqui fazendo a licença A, quer dizer, é um cara que, respeitado mundialmente, foi um baita jogador, está buscando conhecimento. Ele fez AB. As pessoas talvez não saibam, mas ele fez AB em Curitiba há uns 2, 3 anos atrás, e agora veio fazer A aqui. Então é um cara que está buscando. Muito bem, ele podia sentar na comodidade dele. Ele é o Alex, pô, ele é rei lá na Turquia. Aqui no Brasil foi um dos melhores meias da época dele. Não teve a infelicidade de ir para a Copa do Mundo, mas não, ele está buscando. E não quis quebrar o processo também, né? Não, ele seguiu e começou numa categoria de base. E eu vi os trabalhos dele aqui de campo, muito bons os treinos dele, aquelas aulas práticas que a gente faz. A licença A é muito parecida, eles estavam apresentando os trabalhos aqui, a gente pôde acompanhar um pouco. Vai ser um baita treinador daqui a uns anos. Já né? Que o São Paulo está fazendo uma boa campanha no Brasileiro e no Paulista, mas a longo prazo, aí, médio e longo prazo, ele vai ser um grande professor, treinador. Isso é um exemplo que eu estou citando aqui, mas existem vários dessa forma. Então, como você disse, a discussão ela é inviável. Quem perde é o futebol. Se a gente ficar batendo essa tecla de quem é melhor, quem não... Até porque se você pegar aí os grandes nomes hoje que não são, vamos dizer, entre aspas, não são acadêmicos, por trás deles tem um pelotão de 30, 40 ali, todos estudiosos que estão dando essa base que o cara faz. Então, assim, é uma discussão meio boba, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, tu comentou aí, tu tá fora da tua cidade, tá alojado aí no CT do teu time aí. Fala um pouquinho da tua estrutura, do time, do que tu tem visto assim da realidade, o quanto tem de diferença. Por exemplo, tu comentou que enfrentaram e ganharam, né? Eu vi na internet aí, ganharam do Red Bull Bragantino. Faz um comparativo pro pessoal que está ouvindo, porque o teu time, de repente, é um nome que, para quem é aqui do Sul, por exemplo, do Brasil, de repente nem conheça o time, assim. E você está fazendo um baita trabalho de bons resultados aí. Fala um pouquinho do time, o nome do time, a estrutura que tu tens, o que o clube oferece nessa formação dos atletas.
um comparativo com esses clubes maiores, assim, para que o pessoal tenha uma ideia do que é o teu trabalho aí. Tá bacana. Hoje eu estou aqui no Brasilis, né, que é um clube aqui do estado de São Paulo, de Águas de Lindóia. É um clube formador. Esse clube pertence ao ex-zagueiro da seleção brasileira e de São Paulo, Oscar Bernard, 3 Copas do Mundo, e hoje quem administra é o filho dele, Matheus, que é o presidente. O Oscar, ele gerencia mais o resort, o CT fica dentro de um resort. Então a estrutura nossa aqui de trabalho assim, é maravilhosa. Nós temos 3 campos muito bons, temos academia, fisioterapia, o alojamento muito bom, o refeitório bom. Assim, comparado aos CTs de base do estado de São Paulo, fica entre os 10 melhores, assim, vou dizer. Deve perder para talvez São Paulo, Corinthians, que está fazendo agora, Palmeiras, eu acredito que o nosso seja até um pouco melhor. Então é uma estrutura física que é muito grande. Só que é um clube intermediário, né? A gente vive da venda de jogadores, a gente vive desse processo. É um clube que tem dono. Então é um clube empresa na qual vive esse processo. Então a mão de obra, a gente trabalha com menos pessoas, são todos pelo mesmo objetivo, mas a gente é um clube intermediário, assim, é uma força mediana. Eu costumo falar que eu vim de um clube, né, do São José Esporte Clube, na qual eu olhava os adversários de baixo para cima, né? E hoje, por mais que eu esteja no Brasil e seja um clube intermediário, eu posso olhar um pouco mais de igual quando eu vou enfrentar uma Ponte Preta, um Red Bull, mesmo que eles estejam um poder de captação maior que o nosso. A estrutura física que a gente tem aqui permite que às vezes caiam jogadores que passou despercebido por esses clubes maiores. Então, assim, é um clube que está buscando seu espaço ao sol, vive dessa venda de jogador, porém, com uma estrutura excelente que permite a gente fazer bons trabalhos. A pandemia atrapalhou muitos clubes, mas a gente também, porque a gente vive dessa renda. Então, não é um clube que vive de patrocinadores ou de outros meios. E é curiosa a história, porque eu cheguei aqui no dia 1º de março de 2020. Não deu tempo nem do pessoal conhecer meu trabalho. Se passou 15 dias, fechou o Brasil inteiro. Eu voltei sem registro, voltei sem nada. Voltei apenas confiando em Deus que ia passar um mês e acabar tudo isso. E acabou que se passaram 5 meses e aí não tinha voltado ainda no futebol. Aí, graças a Deus, eles me trouxeram de volta quando voltou o profissional, que aqui a gente não tem prioridade profissional. Mas como ano passado eu precisava voltar às atividades ao clube, a única competição que ia ter seria a Bezinha, que é a 4ª divisão na qual o Brasilis joga. Aí eu voltei como auxiliar, tive a oportunidade de voltar para o clube, e aí o pessoal conheceu o meu trabalho de verdade. Mas eu fiquei 15 dias no clube, não deu tempo nem deles me conhecerem como pessoa, e sem certeza nenhuma. Tanto que eu voltei para casa e fiquei 4 meses em casa, só aguardando se ia voltar ou não. Tive que trabalhar com outras coisas fora do futebol. Mas é um clube, assim, emergente, uma projeção nacional a médio prazo, que a gente crê que a gente vai atingir isso. A gente estava no caminho de atingir, mas veio a pandemia e brecou um pouco. Mas estamos aí, lutando pelo nosso passo ao sol, tentando fazer trabalhos. Os meninos que caem aqui são aqueles que às vezes passaram naqueles clubes maiores com 11, 12, 13 anos, e quando o funil apertou, foi mandado embora, e aí cai aqui e a gente trabalha. Aqui a gente costuma dizer que a gente não tem uma metodologia só, a gente faz um tudo aqui, porque a gente pega meninos de repertórios bons, de clubes bons, mas que não foram estimulados, chegam com diversos problemas aqui que só o treinamento diário vai resolver. Então a gente trabalha analítico, a gente trabalha situacional, a gente trabalha global, sistêmico. Aqui a gente não tem uma linha de trabalho assim, o clube trabalha só de forma global. Não, a gente faz tudo. O meu coordenador costuma falar que a gente faz o X-tudo aqui. A gente faz tudo com o atleta aqui. A gente faz trabalho de finalização individual, a gente faz trabalho de fundamento. Você vai falar assim, fazendo isso na base, a gente faz. E a gente não tem vergonha nenhuma de falar, ou se alguém me assistir o treino vai ver e falar, é um clube de base, falando às vezes trabalho de escola de futebol a gente faz. Porque aqui a gente tenta pegar aquele nota 4 e transformar no nota 8, entendeu? Ou aquele nota 3 e transformar no nota 10. Então a metodologia de trabalho nossa é um pouco diferente dos outros clubes. E tem o fato de que a gente é um clube que tem dono, então a gente tem um pouco mais de liberdade para trabalhar, não tem aquela pressão de dirigentes que querem o resultado. Lógico que todo mundo quer o resultado, mas aqui o processo final do resultado nosso é o atleta, é tentar colocar ele em grande cenário. E é isso que está acontecendo. O Brasilis, todo ano, ele põe 8, 9 meninos em clubes de ponta aí. A Bezinha mesmo, a gente
jogou com um time sub-20. Não era o time sub-23 da idade. Dos 11 titulares, 7 foi embora. Estão em grandes clubes aí jogando. Então, reflexo do trabalho, que é bem feito em todas as categorias, mas que não tem um modelo de trabalho definido assim, é esse caminho. Não, a gente segue o caminho que a gente acha melhor para formar o jogador. Eu quero pegar um gancho teu, tu falou, tá? Eu identifiquei, mas eu queria que fosse um pouquinho mais claro para quem está ouvindo, porque às vezes, de repente, o pessoal que está de fora do esporte não entende isso, assim. Tu comentou que saiu de um clube, né, de São José, e agora está num clube numa equipe que tem dono e que a ênfase é a formação do atleta, né? Até pro pessoal que está ouvindo aí entender, você pega nomes, por exemplo, de artilheiros da Copinha, da Copa São Paulo. Muitos não vingaram depois no futebol profissional, foram times campeões que não vingaram e outros que nem foram tão bem, de repente, assim, na Copinha, vários atletas viraram profissionais, porque o resultado não... Na formação, o resultado realmente não é o mais importante, assim, o resultado de jogo, né? Não é esse... O resultado é importante, mas não é o resultado de placar que a gente espera, né? Sim, é a performance. Isso, então fala um pouquinho mais claro isso para o pessoal, assim, dos dirigentes, a diferença que tu encarava, assim, do teu dirigente do São José para o que está agora e o nível de entendimento do teu presidente hoje nessa formação, assim, de entender que o resultado de placar não é o que vai fazer o atleta ser vendido ou ter uma formação concreta, assim. O contexto que eu estava no São José era um contexto de um clube, né, na qual a gente não trabalhava com os melhores atletas também, por a questão de não ter alojamento, a gente trabalhava num nível mais regional, mas a gente tinha cobrança por resultados, até porque a gente representava o São José Esporte Clube. Se você pegar o São José Esporte Clube e Brasília, se você fazer uma pesquisa, você vai ver que o São José Esporte Clube, que é um clube que não é nem 1% do que o Brasília é muito mais conhecido, é vice-campeão paulista, então tem um cenário, uma cidade maior, São José dos Campos tem 780 mil habitantes, aqui em Águas de Lindóia, se tiver 30 mil é muito, é um clube que não tem torcida, onde eu estou hoje, é um clube empresa, na verdade, aqui é um clube com selo formador da CBF, com a única finalidade, formar atletas para clubes maiores. Aqui, tanto que a gente corre o risco desse time sub-15, ele não terminar o Paulista, talvez se ele passar de fase, entre o intervalo da primeira e a segunda fase, você tem um desmanche já, que já existe clubes interessados nos garotos. Então, assim, a ideia desse clube aqui é formar atletas. Então, lógico que o desempenho, a performance de resultado era importante, porque chama os olhos dos clubes maiores. Se você fazer um jogo bom contra uma Ponte Preta e Red Bull, no próximo jogo, com certeza, os caras de outros clubes maiores vão querer ver o que está acontecendo aqui. O trabalho está sendo realizado, qual o nível dos atletas. Porém, a ideia é que tenham atletas de qualidade para fornecer esse mercado maior. Aí o clube tem participação, então ele vive disso. Qual é a cobrança do clube aqui que eu estou hoje? Formar atletas de qualidade. Por isso eu falei que a gente faz um todo. Na formação esportiva, a gente não tem uma metodologia, um caderno metodológico, não que seja certo o que a gente faz, não ter essa linha de trabalho, a gente conversa muito sobre isso aqui, porém, você fazer um caderno metodológico hoje, aqui no Brasil, talvez você amarre algumas coisas que a gente tem liberdade para fazer, entendeu? Que é o caso de trabalhar o individual do atleta, a gente trabalha muito aqui o individual do atleta. As equipes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, simples, mas quando eu fui no Atlético Paranaense, eu fiquei lá você trabalha o global, né? Muito formato de jogo, muito jogo, o atleta ele é desenvolvido no cenário de jogo. Aqui nós usamos jogo também como prioridade, mas nós não deixamos de trabalhar o atleta individualmente. Por quê? Para que o nosso atleta seja diferente no mercado, para que a gente possa conseguir empregar atletas que têm fundamentos bons, uma finalização boa com a direita e com a esquerda, bom domínio, bom cabeceio, entendeu? Então, coisas de táticas individuais a gente trabalha muito aqui, nesse contexto. Então, essa é a nossa cobrança aqui, é formar jogadores para o mercado. Com certeza, você formando... Quando o individual está bem, é isso que também as pessoas têm que entender.
Quando os atletas individualmente estão bem, com certeza o coletivo é potencializado, porque daí é como se você estivesse numa descida, você solta o freio de mão e vai embora. Os meninos estão bem preparados. Se você trabalhar um bom passe individual, será que o jogo coletivo não vai surgir? Porque todos os seus atletas têm bom passe? Então é muito isso que a gente trabalha aqui, é muito em cima disso que o Brasil vive, de formar atletas de qualidade. A gente está tomando uma projeção no mercado muito grande, porque os clubes já sabem a qualidade dos meninos aqui do Brasil, sabem que são meninos tecnicamente que são bem preparados. Se eles vão bater e vão voltar lá, é uma outra coisa, aí é uma outra realidade, um outro trabalho, mas eles estão preparados para as oportunidades que eles vão ter. Então, o nosso objetivo é preparar esses meninos para uma oportunidade. Até, como eu posso dizer, quando eu falei para você da questão de que pode se desmontar esse time, é algo prazeroso de montar um time de qualidade, porém você sabe que daqui um mês você vai ter que trabalhar talvez outros. Então, por isso que eu falo, não, aqui não pode se deixar de trabalhar o individual, porque talvez daqui a pouco eu vou precisar daquele menino que está ali, que talvez seja uma terceira opção, porque os de primeira estão indo embora. A gente não segura o menino aqui. Dificilmente o Brasil termina o campeonato com os 11 que começou. E isso eu tive que me adaptar. É uma realidade que eu não estava acostumado. Estava acostumado a trabalhar com aqueles meninos e ir até o final com eles. Aqui a gente tem que se reinventar toda semana, porque é o que o mercado pede. Nós vivemos de trabalhar para o mercado. É como se a gente fosse um pequeno mercado e estivesse vendendo para uma rede maior de mercado. É isso que é o nosso trabalho aqui. Essa é a visão do nosso presidente. É uma visão boa para quem é para esse segmento, porém, para nós que somos profissionais, que queremos montar time bons também, queremos chegar lá, a gente tem que se adaptar. Por um lado, é desafiador, então você está sempre sendo desafiado a dar seu melhor. Aqui o treinador, ele vai ter que ser um especialista em treino, porque senão ele não vai conseguir formar atletas de qualidade. Então essa é a nossa realidade aqui. E, na verdade, deveria ser o que se espera de um treinador de formação, né? Formar. E eu até tenho um pouco de dificuldade, cara, né? Quando a gente começa a falar sobre questão metodológica também, porque a forma que tu tá conduzindo, ela não deixa de ser uma metodologia, né? Que Sim, utiliza... tem uma pedagogia que se utiliza de vários tipos de treinamentos dentro da metodologia que tu quer. Tu tem o início, o meio e fim daquilo que tu espera, né? Sempre. Então, independente da linha naquela sessão de treinamento. Então, isso também eu acho complicado quando se debate sobre metodologia, porque às vezes a pessoa acha que é só conduzindo de uma forma, tu tem uma metodologia. Se tu misturou, já não tem... Eu já pensei... então, eu pensei já há um tempo em só uma linha de trabalho, e aí eu vi que você ser radical ao extremo não dá resultado, porque você tem que agregar outras coisas. Tudo que for positivo, tudo que soma, se trazer perto de você. Essa é a diferença de um bom líder. É ele entender que talvez a sua grama, você faz ela de um jeito melhor do que a minha, porque eu não posso copiar a sua ideia e agregar o que eu penso. Assim, vamos citar Guardiola, fora da nossa realidade, mas Guardiola fala nos livros dele que ele é o maior ladrão de ideias que existe, que ele vê uma ideia boa e pega, e é assim que a gente tem que trabalhar, para que a gente possa ter uma gama maior de recursos. Para a gente encerrar, assim, até com base no que tu está falando, eu estava assistindo com a família aqui um jogo da Série C no final de semana, e a gente via assim o time jogando, mas naquele momento que era o atleta, já tinha o que o treinador preparou para que eles quebrasse a linha de defesa e colocasse o atleta naquele último terço do campo, e ali dependeria dele quantas tomadas de decisões erradas, né? E aí você vê e isso sim é um reflexo não do problema do treinador da equipe principal, mas no processo de formação daquele atleta, né? Porque... Será que ele foi estimulado a vencer duelos no último terço? Será que ensinaram que o último terço tem que ser treinado também? Tá entendendo? Então, assim, como isso realmente se torna importante, né? Até, às vezes,
E ali eu via bastante disso, assim, um jogador meio capenga, que tudo que dava nele, ele caía sempre pro mesmo lado. Às vezes porque na base dele era um time que ia muito bem pela direita, por exemplo, ele só fazia aquilo porque o treinador mandava ele fazer aquilo, que era ali que ia dar certo, ia dar o resultado, e aí ficou um atleta pela metade, né? Sim. E o repertório dele ficou muito mais limitado do que um atleta que se destaque aí. E isso tem a ver com a formação Totalmente. do jovem, né? Alguns esquecem que o jogo ele tem que ser treinado em todas as partes. Você tem que criar repertório para o seu atleta. Não adianta. É que acontece muito isso na base também. Às vezes você tem um atacante pelo lado direito que ele é muito rápido e muito forte, ele arrasta, e aí você cria uma estratégia para jogar só por aquele lado e acaba que você não privilegia o todo e sim apenas o individual. E isso é errado. Isso já aconteceu comigo também quando eu era mais aprendendo, e hoje eu entendo que a gente tem que fazer o global, mas é interessante, temos que trabalhar bastante para que forme jogadores de qualidade, né? Essa é a nossa principal, como eu posso dizer, nossa principal função, nossa principal missão no esporte e no futebol é deixar os nossos meninos afiados aí para um mercado de trabalho que é depois dos 17, 18, sub-20 e dali para cima, que é onde você vê que o atleta vai virar mesmo. O sub-15, sub-17 ainda eles estão num processo de decisões ainda. É longo o percurso. Leto, longo é o percurso e também o papo nosso aqui, se a gente não dá um basta, a gente vai até tarde da noite e fica longo. Eu queria, assim, eu peço quando a gente encerra o assunto, para encerrar, assim, e eu acho que isso faz muito sentido para o momento e pela forma que tu trabalha aqui no Brasil, né, dessa formação de atleta, para aquele rapaz que está desejando trilhar esse caminho, que já tem trilhado esse caminho dentro do esporte, para famílias que tem que dar esse apoio para o atleta, assim, o que tu falaria para eles, assim, como uma orientação, né, uma dica, assim, de como é esse caminho, assim, o que tu já, de tudo que tu percebeu, né, porque muitos passaram pela tua mão já aí nesses times que tu trabalhou, assim, o que tu percebeu e o que tu deixaria, assim, dessa orientação, assim, se eu tivesse agora aqui com meu filho do lado aqui, o que tu diria para ele nesse processo aí? Esse encerramento é para que a conversa fique muito boa para quem está assistindo, assim, não porque a pergunta, porque o assunto é relevante para os pais, que eu acho que eu fiz até meu TCC foi sobre isso, a influência dos pais no futebol. Eu creio que, dependendo da faixa etária, você tem que deixar seu filho se divertir no futebol. Você não pode cobrar ele como um mini atleta, você tem que deixar ele tá praticando o mais importante. Ele está no meio do esporte, que é saúde e qualidade de vida. Ele está no meio do ambiente saudável, ele não está no meio da rua, onde ele pode estar aprendendo coisa errada. Se ele vai ter um professor que se for de caráter, vai estar direcionando ele a ser uma pessoa boa. Então, por que você não deixar ele desfrutar desse momento? Deixe o menino desfrutar, deixe o menino se divertir, não coloque pressão para que ele seja, porque o pai é frustrado, que quis ser jogador de futebol, que o filho seja, não, deixe que ele siga o percurso normal, como um rio, vai embora e deixa ele brincar, primeiramente. E quando a coisa for ficando séria, aí o direcionamento de Deus, o direcionamento das decisões dele, do que ele está se esforçando para ser, vai falar naturalmente. Não é nem um conselho, é apenas uma sugestão que eu falo para os pais, se incentivem mais os filhos ao esporte. Já que a gente ama o futebol no Brasil, já que o pai ama isso, incentive seu filho a estar nesse contexto. Não incentive ele a ser um jogador de sucesso, porque isso é só o processo que vai dizer. E na questão de como chegar até isso, aí você tem que se esforçar ao máximo. Eu falei isso hoje também para os meninos. Se você quer isso para a sua vida, não seja mais do mesmo. A gente recebe mais do mesmo aqui, toda semana, 40, 50 meninos com sonho de ser jogador, mas eles são mais do mesmo, porque eles não se esforçam para ser o melhor. Eles não pagam o preço para ser o melhor. O que leva um professor, no meu caso, sair lá da minha cidade,
deixar minha família, ter um filho de 4 anos, deixar a esposa para vir aqui, é para vencer o processo, é para ver se eu consigo me desafiar e ser melhor a cada dia. Então, você tem que ser melhor a cada dia, em tudo que você faz. Isso é para a vida. Se você está na escola, seja um bom aluno, tire notas boas, se esforce para isso. Se você trabalha na sua empresa, seja um funcionário dedicado, seja um funcionário que queira crescer com a sua empresa, porque os resultados fazem parte do seu processo também. E assim no futebol, trabalhe diariamente, trabalhe, lute e se dedique, e creia que o sucesso vem de Deus, e primeiramente, e depois do seu esforço. Então, assim, a sugestão que eu falo para os pais é: deixem os meninos se divertirem, apoiem ao máximo. Eu também sou a favor de apoiar. Se precisar levar, levem, façam isso pelo seu filho, porque você está incentivando ele a um caminho do bem e saúde. E para os meninos, lutem. Aqui a gente recebe toda semana. Hoje mesmo chegou 40 meninos de avaliação. Toda semana chega 40, 50, tem semana que chega a 70, atrás de um sonho. Então olha o tamanho da escada que tem, olha o tamanho da concorrência. Então você não pode ser mais do mesmo, você tem que fazer algo diferente. E esse algo diferente é como? Trabalhando muito, muito, trabalhando no dia a dia, atento ao que os professores falam, porque eu aprendi quando eu era mais jovem, que quando uma pessoa mais velha fala, independente do que ela está falando, se ela tem 50 anos, você tem 10, ela já viveu 40 anos a mais que você. São 40 anos de coisas que ela viu, que você não viu ainda. Então absorva, nem que seja um pouco, absorva tudo isso. O coordenador nos fala, quando eu era jovem, eu sabia, eu não sabia e fazia. E agora que eu sou velho, eu sei, mas não consigo fazer mais. É um processo. Você tem que, quando jovem, você tem que absorver para que quando você chegar lá na frente, você saiba fazer com qualidade. Então, busque o seu espaço. Lute, não desiste, com fé sempre, aqueles que, dependente da doutrina, mas lute e acredite que sua oportunidade vai chegar. Eu costumo falar para os meninos aqui, só para encerrar, né, que talvez eu nunca chegue a um São Paulo, a um Corinthians, a um Palmeiras, esses clubes maiores. Mas o dia, se Deus permitir que chegar, eu vou estar extremamente preparado. Então você tem que estar preparado sempre, independente de onde você está. Hoje o meu Barcelona é o Brasilis, é o melhor que eu tenho hoje. Então eu tenho que trabalhar como se eu estivesse no Barcelona, porque é a oportunidade que Deus me deu. Então é isso que eu falo para os meninos que são alojados aqui do clube, que são atletas do clube. Isso aqui é o melhor que você tem hoje. Se você quer melhor que isso, se esforce, mas esteja preparado. E se não vir também o Barcelona, você tem a convicção que no final da sua vida você vai falar assim: eu sempre estive preparado. Não veio porque Deus não permitiu, e assim por si consequente. E é isso, Ricardo.